Fala, seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a mais uma estratégia aqui na Derive.com, totalmente manual. Eu vou aí voltar, pegar aquelas estratégias manuais que eu fazia antes, só que dessa vez eu não vou apenas utilizar a minha banca de alunos. Para quem já está no meu canal há um pouco mais tempo, sabe que eu tenho uma banca específica onde eu faço acompanhamento de 1 a 3% ao dia. Nessas estratégias que eu faço de 1 a 3% ao dia, eu utilizo valores que tenham a ver com essa minha banca. Só que como é uma estratégia diferente, agora que o intuito é mostrar mais a essência do que eu estou fazendo do que exatamente esse acompanhamento com os alunos, eu vou utilizar umas stakes maiores, às vezes um martingale maior, como se eu estivesse fazendo realmente day trade na minha banca, tá? Então eu vou tentar começar novamente a trazer, e como eu gosto de operar de uma forma mais real em pares cambiais, eu vou trazer esses vídeos na Derive num horário mais cedo, que é para não fechar os mercados. Infelizmente hoje eu cheguei de viagem, já são 3 horas da tarde, daqui a pouco o mercado já está fechando aí. Eu vou aqui pegar alguns pares cambiais que estejam interessantes, enquanto também já vou falando sobre a estratégia, tá? Como nós vamos trabalhar aqui hoje, galera? Nós vamos trabalhar com um gráfico em linha, para vocês buscarem aí uma meta diária, nem que você queira fazer R$50 por dia aí, porque 10 dólares hoje já são R$50, né? Então eu vou mostrar uma técnica fácil para você estar aí buscando essa sua meta, beleza? Então vamos lá, gente. Eu estou aqui no Audi JPY. Nós vamos colocar aqui suporte e resistência de uma forma bem simples, tá? Eu quero buscar primeiro lateralidades que estejam mais confirmadas para colocar as minhas linhas. Estando aqui já na Derive, estou com o Audi JPY, vamos colocar as nossas linhas horizontais, galera. Vem aqui, ó, nesse ícone ferramentas de desenho, clica nele, todos os desenhos e clica em horizontal. Clica aqui, ó, você já vai colocar uma linha horizontal no seu gráfico. Coloca mais uma linha aí para você colocar tanto resistência quanto suporte, tá? Ó, já estou aqui, tanto resistência quanto suporte, galera. Resistência é a parte de cima, suporte é a parte de baixo. Olha que legalzinho aqui, ó. Peguei esse aplicativo aqui, ó, Epic Pen, que eu vou começar a desenhar aqui no gráfico também na minha tela, ó. Aqui um topo que bateu, aqui embaixo mais um fundo que bateu. Quando bater novamente um topo aqui, eu vou entrar com 1 minutinho em desvalorização do mercado. São estratégias rápidas que eu espero que vocês comecem a acompanhar aí toda semana, tá bom? E vou utilizar stakes mais altas, não vou ficar usando 5 dólares, 1 dólar, vai ser pelo menos uns 10, 30 dólares iniciais para fazer um day trade legal, tá bom? Então vamos pegar aqui, nesse momento tá meio distante dessa minha linha de... Deixa eu pegar esse Epic Pen, tem que fazer assim, ó. Aí eu volto a mexer aqui na tela. Tô me adaptando a ele, tá, gente? Então quando eu clicar nele aqui, já vai mostrar as minhas marcas, tá? Só que eu tenho que limpar, porque a cada zoom que eu tiro, que eu faço, a minha marquinha amarela sai. Nesse momento aqui, como tá distante da minha resistência, eu vou mudar o mercado e vamos para outra paridade cambial aí. Vamos aguardar aqui, ó. Novamente aqui você tem que colocar a linha de suporte e resistência toda vez que você muda de ativo, tá, gente? Ó, colocar uma aqui, aí você vem aqui, coloca uma outra aqui embaixo, tá? Depois, se você quiser movimentar essa linha, só clicar nela, segurar e arrastar, tá vendo, ó? Aí quando novamente bater nessa minha resistência ou no meu suporte, eu vou aguardar um pouquinho dessa confirmação e entro com 1 minutinho focando que o valor não vá romper essa minha resistência, ou entrar em valorização focando que o ativo não vá romper esse meu suporte, tá? Então vamos começar a mudar de mercado para ver onde que nós vamos achar aqui uma oportunidade nesse momento. Aqui ainda seria o primeiro toque, né? Esse fundo, nós temos o topo aqui, que é o meu topo mais alto, recente, né? Eu cliquei na linha, eu quero colocar uma horizontal. Eu venho aqui, ó. Nesse momento aqui não tem um fundo marcado nesse momento. Vou deixar só a linha aqui, tá? Deixar mais uma linha horizontal. Vamos deixando aqui, ó. Se ele começar a subir, galera, só para fazer uma primeira entradinha, eu sempre falo pro pessoal aqui do canal, minha primeira entrada, gente, eu sempre faço de uma forma mais
forçada. Por exemplo, ele está deixando aqui praticamente uma zona de suporte. Se começar a subir realmente esse ativo, eu já aposto na valorização dele, tá bom? Porque ele está descendo já há um tempo. Uma hora ou outra ele vai começar a formar o suporte dele. Lembrando que pares cambiais, galera, respeitam sim suporte e resistência melhor do que índice sintético, tá? Índice sintético o pessoal tem aquela dúvida, tem aquele medo, aquele receio de estar operando por ser índices aleatórios e criados pela própria corretora, mas quando você trata de pares cambiais, aí você já está mexendo realmente apostando em valorização e desvalorização de acordo com a paridade, tá bom? Então aí você vai ter sim influência de calendário econômico, notícias, isso tudo vai começar a influenciar também na movimentação do ativo, tá bom? Eu fiz ali uma entradinha de 1 minuto, meio que bateu o primeiro suporte ali, uma zona de suporte que o mercado bateu, eu já fiz uma entradinha. Eu acho interessante que vocês entrem, caso você tenha uma banca menor, esteja treinando, no terceiro toque, tá bom? Aqui eu fiz no primeiro toque porque eu quis realmente dar uma forçada, mas eu já na segunda batida, eu já tô fazendo uma entradinha, tá bom? Olha, aqui primeira entradinha, primeira win, peguei 24,60. Eu venho aqui, ó, calculadora. Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos aí, meu filho. Calculadora, 24,60, né? 24,6. Vamos dar um minimizar e vamos buscar mais movimentações que eu possa fazer 1 minutinho aí, baseado em suporte e resistência. Aqui, ó, é praticamente a mesma paridade, né? Ó, eu trabalhei com Euroaudi, agora tá Eurocad. Né? Como o meu par primário é o mesmo, ele vai estar naquela movimentação parecida. Eu vou colocar novamente aqui linha horizontal para definir o meu suporte aqui, ó. Vou ficar de olho aqui, galera. Vamos ver se ele volta a subir. Primeira entradinha eu já peguei uma win. Deixa eu dar uma aproximação aqui. Ele deu, tá vendo? Ele bateu aqui, deu esse respiro de mercado, né? Ele estava descendo bem, ó. Aí ele bateu aqui, deu essa subida. Provavelmente aqui, vamos ver se ele vai bater, se ele vai romper esse último fundo dele. Ou se ele vai voltar a subir. Vou ficar de olho aqui. Se ele começar a romper, eu nem vou apostar na valorização nesse momento. Vamos ver, ó. Ele tá ali. Não teve até o momento força vendedora suficiente para romper essa minha linha de suporte. Mas vamos ficar de olho aí, ó. Vou fazer mais uma entradinha aqui, tá bom? No Eurocad agora. Vamos ver o que vai acontecer. Mais 1 minutinho de contrato. Agora são 13h10 já aí da tarde. Vamos esperar um pouquinho aí, 1 minutinho de contrato. Contratos rápidos, tá? Entrando com 30 dólares aí. Nesse momento tá pagando 80% aí em torno, né? Em média de profit no meu contrato. Vamos ficar de olho. Realmente aqui, ó, ele bateu o meu suporte, né, essa minha linha horizontal, e não teve força vendedora o suficiente para estar rompendo, né? Vocês podem ver aqui, ó, vou toda vez usar esse negocinho agora, galera, tá vendo o fundo aqui, ó? Bateu 2 vezes ali, não conseguiu romper esse meu suporte e o mercado tá subindo. Eu tenho mais alguns segundinhos aí, vamos ver se eu consigo finalizar com mais uma win. Aí, ó, beleza, no finalzinho deu uma quedinha, mas não pegou a minha entrada inicial, peguei mais 25,56. Uma coisa que eu quero começar a acostumar vocês, galera, é essa questão do par cambial, tá? E quando você vai para o par cambial, sai do índice sintético, você vai sentir muita diferença nessa questão de constância de lucros, né? Quando você tá lá no Rise and Fall do índice sintético, ele vai te pagar praticamente 95% de retorno em cima do seu contrato. Aqui no par cambial, você vai depender de liquidez, tá? Aí a liquidez pode estar te pagando mais em um par primário. Você vai lá no Audi JPY, tá te pagando 90% naquele momento. Aí você vai no Euro GBP, pode estar te pagando naquele momento 75%. Quando você vai para Forex, aí você vai ter muito essa questão de diferenciação de
de porcentagem de profit, tá bom? Mas é uma coisa, para quem é mais receoso com índice sintético, pode estar operando aí no Forex, tá bom? Vamos ver se eu pego mais uma entradinha aqui. Até o momento foram duas entradinhas, duas wins. Apenas, ó, sendo que as minhas duas primeiras entradas, gente, eu entrei no meu primeiro toque de suporte, tá? Eu nem bateu o meu segundo toque. Eu indico vocês na batida do terceiro toque, para quem tá começando agora. Porque quem já tem mais experiência, gente, não vai apenas bater o olho aqui e considerar apenas essa linha. Vai ver uma movimentação maior, né? Vai tirar um pouco do zoom. Vai ver, ó, por exemplo, aqui eu estou pegando apenas esse fundo aqui. Se eu quiser considerar esse último fundo aqui, ó, essa parte aqui amarela, ó, eu estou considerando nesse momento, galera, isso daqui, ó. Esse fundo aqui, certo? Ó, deixa eu tirar aqui esse olhinho, venho aqui, ó. Eu estou considerando aqui, certo? Essa parte do fundo. Se eu quiser ainda mais assertividade, se eu quiser ainda uma amostra de mercado um pouco maior, eu consideraria esse daqui, galera. Essa parte aqui, ó. Esse fundo aqui. Teve dois toques aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Deixa eu colocar o zoom. Houveram dois toques nesse meu suporte, tá vendo? O mercado não rompeu e voltou. Esse meu fundo aqui, talvez não tenha ainda uma força compradora assim ou vendedora aqui que vá fazer segurar o valor e jogar de volta para valorização. Já esse daqui que teve dois toques ali logo no início, é mais assertível eu aguardar a batida nele para fazer essa minha aposta em valorização. Mas como é um vídeo mais rápido, é um suporte e resistência bem fácil para você estar aplicando aí, eu acho interessante aguardar apenas esses mais recentes, tá bom? Até porque nossas entradas estão sendo feitas com 1 minutinho de contrato. O contrato, galera, também vai influenciar nessa questão de amostra de mercado, tá? Quanto mais você aposta aí em tempo de 5 minutos, você quer realmente pegar uma tendência de valorização. Quando você pega 1 minutinho de contrato, você ainda que está meio vulnerável àquelas correções. O mercado, ele desceu. Ele bateu lá o seu suporte, deu aquela valorizada, está dentro do seu contrato de 1 minuto, mas ele ainda pode ter aquelas correções pequenas. E como você tem 1 minutinho de contrato, você pode tomar loss nessas pequenas variações, nessas pequenas correções que o mercado dá. Quando você pega 5 minutinhos de contrato, você já evita essas correções, porque você está sim apostando numa valorização de tendência. E 1 minutinho, você pode sim tomar loss nessas variações pequenas, tá? Mas como a gente está fazendo um contrato baseado numa leitura mais recente, eu faço 1 minutinho mesmo, tá bom? Então vamos mudar aqui, vamos pegar outro mercado. Fiz duas entradas, duas wins já, rapidinho. Aqui, ó, vamos ver, ó, tem uma resistência aqui, uma resistência recente, tá? Vou sempre estar falando resistência recente, tá? Vamos colocar mais uma linha horizontal aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, tá vendo? Eu já desenhei aqui meu suporte e resistência recente, tá? Aqui, ó, meu topo aqui, tem um fundo aqui também, deixa eu só limpar para tirar as outras marcas, né? As outras marcações ali, ó, tá vendo? Tô aqui com um topo e um fundo. O mercado está nesse momento ali. Eu, claro, aguardaria o correto de o mercado bater a minha resistência para eu efetuar uma entrada em desvalorização. Se eu quiser dar uma forçada aqui, galera, se eu acompanhar um pouquinho do price action aqui, que eu tô pensando que pode acontecer, essa minha... Tá vendo que a minha linha temporal aqui embaixo, quanto mais eu aumento o zoom, ela vai diminuindo aqui o espaçamento dos quadrantes aqui embaixo, ó. Agora tá 5 minutinhos. Quanto mais zoom eu dou, mais diminui aqui. Agora tá 1 minutinho cada quadrante. Eu quero fazer uma entrada apostando na desvalorização desse ativo, mas eu tô aguardando só um pouquinho aqui para ver se ele vai bater novamente minha resistência. Se não, eu já pego aqui, pessoal, coloco uns 3 minutinhos apostando em desvalorização. Porque eu tô querendo colocar, né? Que ó, agora nesse ponto aqui, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu aumentar o meu quadrante aqui. Ele tá no 6,20. Né? Ele tá no 6,20 aqui, ó.
Mas o mais interessante, para não confundir vocês, é interessante pegar apenas quando tá batendo resistência e suporte, tá? Aqui eu faria uma entrada, galera, com 3 minutos em desvalorização, tá? Acompanhando essa queda aqui, ó. Porque ele tem um topo aqui, mas tem um novo topo aqui, tá vendo, ó? Um pequenininho. Aqui é só leitura recente mesmo que eu estou fazendo. Aí eu faria mais ou menos aqui uma entradinha de 3 minutinhos. Mas, como não está perto das minhas linhas, né, as minhas marcações, eu vou mudar de mercado novamente. Vamos lá, Euro JPY agora. Aqui não, tá provavelmente um topo ali, né? Que acabou de ser formado. E que eu posso fazer aqui? Forçar uma entradinha, vai. Forçar uma entradinha com 1 minutinho. Vou colocar aqui as linhas para vocês terem mais visualização aqui, ó. Colocar um topo aqui. Colocar uma linha nova horizontal aqui embaixo, no fundo. Beleza? E eu fiz uma entrada em desvalorização. Eu fiz praticamente a mesma coisa que eu fiz lá na paridade do euro. No primeiro toque praticamente, que eu vi que ele bateu ali e começou a desvalorizar, eu já fiz a minha entradinha. A mesma coisa eu fiz aqui no Euro JPY. Vamos ver se vai dar certo ou se dará errado. Eu aconselho vocês entrarem no terceiro toque, caso estejam iniciando. Caso seja mais intermediário, segundo toque aí, você já vai estar sim considerando uma amostra maior de mercado, ou vai ter uma análise um pouco de outros sinais que você pode estar observando para fazer sua entrada. Mas tá aqui, ó, primeiro toque praticamente que ele deu na minha resistência, eu já apostei na desvalorização, tá? Mais uma aí, ó, mais uma win, 22,63, aqui ó, 22,63, ganhei aí 72 dólares e 79 cents. Eu vou começar a trazer vídeos assim, tá, galera? Colocando realmente aqui novamente, deixa eu só limpar a tela. Aqui, ó, o topo que eu fiz a minha entrada. Aqui um fundo, tá? Eu fiz baseado no primeiro toque. Claro que é uma pegada mais arriscada, né? A minha primeira entrada eu sou sempre mais forçado, né? Eu forço um pouco mais a minha entrada. A partir do primeiro martingale que eu faça, eu sou um pouco mais prudente. Aí eu começo a esperar 2 toques e às vezes considero até uma banda de Bollinger, um RSI, aí você pode ir colocando mais indicadores na sua leitura, tá bom? Mas é isso, gente, vou começar a trazer mais vídeos assim, especialmente na Derive.com, que é a minha corretora preferida, que eu mais faço day trade. A Binary também pertence ao grupo, tá? A Binary e Derive são do mesmo grupo, só que a Derive veio para atualizar a Binary. Ela não tinha essa day trader, era uma coisa que ela estava meio para trás, né? Aí vieram, atualizaram, colocaram versão beta, hoje está bem legal. Espero que vocês aí comecem a acompanhar esses vídeos, porque eu vou estar fazendo realmente com valores um pouquinho mais altos, que nem eu fiz agora, para que não fique só naquele acompanhamento que eu faço com alunos. E assim vocês vão estar vendo aí que eu estou realmente fazendo entradinhas, buscando um valor a mais de mercado, que vocês podem estar testando aí também. Mas sempre lembrando, galera, coloque em conta virtual primeiro, faz lá seus testes, tudo bonitinho, para depois passar para real. Não saiam colocando aí a carroça na frente do boi, né? Sem testar, sem praticar, porque aí você pode tomar mais loss do que o win, tá bom? Fiz 3 wins aqui, contei um pouco com essas minhas entradas mais forçadas, uma vez no primeiro toque, aí bateu um fundo duplo, eu entrei mais uma vez, e aqui também mais uma oportunidade de primeiro toque, eu peguei mais 25 dólares, tá? Então é isso aí, galera, no total aí, deu, vamos ver aqui, deu 70 aí, 72,79, isso aqui vezes, hoje o dólar tava 5,2, a última vez que eu vi, aí R$365 operando paridades aí, realmente pares cambiais aqui na Derive. E eu vou começar a trazer vídeos assim também, porque eu tava vendo que o meu canal tava ficando muito robô, né? Eu sempre fui da pegada manual, mas infelizmente a galera gosta de robô. E eu comecei a ser meio que puxado para isso, mas o que eu gosto é isso daqui, é manual, é onde você vai ganhar mais lucro,
é onde você tem mais controle na sua banca, onde você vai saber parar, onde você vai saber quando continuar. O seu controle emocional ele é muito maior, porque se você coloca em um robô que vai estar fazendo entrada e martingale ao mesmo tempo, você não vai ter emocional suficiente para dar um stop no momento certo. E aqui não, no manual você tem esse seu controle, tá? Então é isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou trazer mais agora, vou focar paridades, tá? Principalmente nesses vídeos assim, onde eu vou utilizar o meu dinheiro de uma forma mais séria, né? Porque aquelas estratégias que eu faço de 1 a 3% ao dia são valorzinhos pequenos, né? Realmente para a gente pegar, ficar 1 a 3% aí. E como agora o negócio vai ficar mais sério, eu acho melhor fazer paridades, tá bom? Então é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Procuro responder a todos. Veja aí os links também na descrição. Trader Consistente, que é o meu conteúdo avançado, onde eu ensino você a ganhar com estratégias manuais e também com robôs traders, buscando de 1 a 3% ao dia, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!